Muito bem, amigos, aqui é o Marcelo, este é o seu canal Você e Deus. Desta vez um vídeo sobre demonologia, que está dentro da questão dos anjos, né? Angelologia. Então tem essa categoria demonologia, que é o estudo dos anjos maus, ou anjos caídos, né? E também de Satanás. Como eu falei no outro vídeo, conheça seu inimigo, também você pode encontrar aí no meu canal. É muito importante a gente saber com quem a gente está lidando, tá? Quando a gente, um exemplo bem prático para você poder entender, um técnico de futebol, quando ele vai para o campeonato, e cada vez que ele vai ter um jogo com algum time adversário, ele estuda, ele vê vídeos, ele estuda a estratégia, a metodologia daquele time, e depois ele cria as jogadas, né, para poder desarmar aquele time e fazer o gol, tá? Então na guerra também é a mesma coisa, né? Quem é militar sabe o que eu estou falando, que existe toda uma estratégia. O campo do inimigo é estudado, a força do inimigo, né, é pesquisada também. Então o histórico do inimigo é pesquisado, para depois, quando você vai para uma batalha, para uma frente de batalha, se possa ter condições de usar outra estratégia para vencer a estratégia do inimigo. Na vida espiritual é a mesma coisa, tá? Na vida cristã é a mesma coisa. Nós temos um inimigo que ele não quer que a gente busque mais a Deus, que a gente ande com Deus. Ele tem estratégias, metodologias de trabalho que visam nos afastar de Deus, para que a gente possa ficar fraco e então ele possa nos destruir. Porque a Bíblia diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele, tá? É o propósito dele. Então, dentro da questão de estratégia de guerra, é muito importante a gente entender que a Bíblia fala sobre... Ela dá vários nomes para o nosso adversário, e cada nome desses ele tem um significado do porquê que esse nome foi dado ali, esse adjetivo, tá? Então eu quero compartilhar com você esses nomes. Talvez não sejam todos, né, que eu fiz uma lista aqui, talvez não sejam todos que a Bíblia fala sobre ele, mas são importantes para você entender como é que ele trabalha, como é que ele age, o que ele faz, tá? Qual é o propósito, a função do inimigo contra a vida de todo cristão, tá? Então, eu vou me basear em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12, que diz o seguinte: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, os nomes que são pronunciados nesse texto que eu li, né, eles têm um significado, porque o livro do Apocalipse, para quem não sabe, ele é um livro que tem muita simbologia, mas essa simbologia a gente chama de literatura apocalíptica, que os profetas do Velho Testamento, uma parte deles, eles escreviam dessa maneira para que somente o povo de Deus no Velho Testamento pudesse entender a linguagem ali. E o inimigo lá que perseguia o povo, então não entendia, porque aquilo ali fazia parte do cotidiano do povo, era uma linguagem do povo, era como se fosse uma mensagem codificada para o povo, tá? Então o apóstolo João, ele usa essa linguagem codificada do Velho Testamento, ele traz ali na revelação do Apocalipse para que o povo de Deus pudesse entender. Isso é muito importante você já guardar essa informação. Então, no Novo Testamento, nós temos ali alguns nomes que a Bíblia se refere, não é somente Satanás e Diabo, tem outros nomes que ela se refere.
E quando você lê, você vai poder entender o significado deles naquele texto, tá? Então, um dos nomes ali, o mais comum, é diabo, né? Que vem do grego diabolos, que significa caluniador, acusador. Isso também está em Apocalipse 2:10 e Apocalipse 12:10, tá? Então, uma das funções, um dos propósitos de Satanás é acusar, é caluniar, é difamar um seguidor de Jesus Cristo, tá? Um servo de Deus. Ele usa, às vezes usa pessoas para isso, tá? Pessoas invejosas, pessoas gananciosas, pessoas que desejam galgar alguma coisa em cima do servo de Deus, então eles caluniam, tá? Mas aqui você se referindo é o propósito, é a função de Satanás, né? Como o significado da palavra diabo, aqui do nome diabo, é caluniar, é acusar, tá? Temos também a palavra Satanás, tá? Que significa adversário. Então a função dele, o propósito dele é se opor, é colocar adversidades para que a obra de Deus, o reino de Deus não avance. As pessoas não conheçam o Evangelho, tá? Ele bota dificuldades, bota problemas dentro das famílias, problemas em diversas áreas da vida da pessoa, para que a pessoa, o Evangelho não chegue até a pessoa, tá? Então isso também está em Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, tá? O adversário lá é chamado de adversário, tá? Também ali no texto que nós vimos é chamado de dragão e serpente. O que significa esse dragão e serpente aí? Tá? O próprio texto identifica ali que o dragão e a serpente, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. O próprio texto identifica, ele interpreta esse significado. Então são figuras que indicam o seu caráter de monstruosidade, traição e astúcia, tá? Então esses dois animais, no contexto bíblico, no contexto histórico bíblico, eles, quando é pronunciado esses animais, eles se referem a essas características, né? Monstruosidade, força, poder, né? Nesse sentido, traição, né? São muito sorrateiros, são muito, né? Gostam de agir por trás, e astúcia. Astúcia é a inteligência usada para o mal, tá? Então ele é muito inteligente para maquinar coisas para o mal. Então a característica dele, isso está em Apocalipse 12:9, a questão do dragão, a serpente em Gênesis 3, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Também ele é chamado na Bíblia, no Novo Testamento, de Beuzebu, ou Baal-zebu, né? na linguagem mais do grego ali, né? Significa o título de um deus de Ecrón. Ecrón é uma cidade daquele tempo, está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 a 6 e versículo 16. No Novo Testamento está em Mateus 12, 24 a 29, tá? Beuzebu, o senhor das moscas, tá? Jesus foi acusado ali de ter expulsado demônios por Baal-zebu, Beuzebu, né? O senhor das moscas. Era um demônio que tinha ali, uma divindade, tá? Também a Bíblia chama Satanás de maligno. Descreve bem o seu caráter e sua obra. É malvado, cruel e tirânico. Então uma pessoa maligna, ela tem a essência, né? Dentro dela já a maldade, ela é cruel, ela é tirânica. Ela puder oprimir as pessoas, ela oprime. Para com todos que consegue dominar. Isso está em Mateus capítulo 13, versículos 19 e 38. Efésios capítulo 6, versículo 16. 1 João 2, versículos 13 e 14 e 1 João capítulo 5, versículo 19. Lá em Apocalipse, também ele é chamado de Abaddon e Apolion. É uma palavra em grego e outra em hebraico, tá? Que significa, as duas significam, tanto em grego e em hebraico, significa destruidor, tá? Então Satanás é chamado na Bíblia de destruidor. Mesmo nome em duas línguas. Tá? Então a função dele, o propósito dele é roubar, matar e destruir, tá? O ser humano. A criação, a coroa da criação de Deus é o ser humano. Então a intenção dele é se aproximar para destruir, tá? E ele usa de várias maneiras para isso. Ele pode usar uma maneira direta, né? Se revelando quem ele é, como ele pode usar uma maneira, geralmente ele usa mais isso, né? Ele procura enganar a pessoa, trazer a pessoa para o lado dele, sem identificar que é ele, né? Ele se mostra como algo bom. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Ele procura mostrar algo bom, que faz o bem para as pessoas, mas na verdade ele está fazendo mal, tá? Então por isso que a pessoa precisa de discernimento do Espírito de Deus, para poder entender isso.
Também a Bíblia chama ele de Deus deste século, está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Por que fala isso? Porque lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, Satanás em certo momento levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos deste mundo e o poder deles, e disse para Jesus que tudo ele estava entregue a ele, né? E que se Jesus se prostrasse e adorasse a ele, ele dava os reinos para Jesus. Outro texto, Jesus fala também que este mundo jaz no maligno. Quando se refere a mundo, eu já falei num outro estudo, mais atrás, que mundo ali significa um sistema governado e dominado por Satanás, tá? E influenciado por Satanás. Então, não é que o sistema político, por exemplo, né? A política não foi criada por Satanás, a política foi desenvolvida pelo homem para poder abençoar e ajudar os povos, né? As comunidades, a questão da cidade. Mas homens sem escrúpulo, né? E que são corrompidos pelo poder e pelo dinheiro, acabam corrompendo também a política, né? Acabam desvirtuando aquilo que era para ser uma bênção para o povo. Claro que tem muita gente boa no meio político, não estou dizendo que todo mundo é igual. Estou dando como exemplo a questão da política, mas não significa que todo político é ladrão ou é bandido, tá? Mas eu estou me referindo aqui para dar um exemplo para você com relação ao Deus desse século, que o sistema jaz o maligno. Então tudo que acontece nesse mundo, queridos, é para afastar a pessoa de Deus, né? Os entretenimentos, certas diversões são para afastar a pessoa de Deus, e assim a pessoa não enxergar a luz do verdadeiro evangelho e não se adequar à vontade de Deus, tá? Então ali, patrocina a religião sem Deus, falsos cultos e sistemas adversos ao evangelho. É o que eu estou falando para você. Então nessa condição ele tem suas doutrinas, 1 Timóteo 4:1, os seus ministros, 2 Coríntios 11:15, os seus sacrifícios, 1 Coríntios 10:20, as suas sinagogas, os seus templos, né? Lugares de reunião, Apocalipse 2:9 fala sobre isso. Então ele é o Deus desse século, né? Ele comanda toda a enganação, o show pirotécnico, vamos dizer assim, para as pessoas serem enganadas, né? Nas falsas religiões, nas falsas doutrinas, nas seitas, nas heresias, né? E fora outros sistemas também aí que ele influencia e governa, tudo com o propósito de afastar a pessoa de Deus, tá? 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento, né, dos incrédulos, para que não resplandeça diante deles a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele acha maneiras de cegar a pessoa para ela não entender, né? Cegar, quando eu digo, na mente, não nos olhos, mas na mente, né? É uma palavra abstrata no sentido de mente, de entendimento, tá? Príncipe deste mundo também, João 12:31 e Apocalipse 16:13-14 chama ele de príncipe deste mundo. Príncipe é o principal. Então logo depois do rei, quem é que vem? Quem é que é o príncipe, o principal depois do rei? É o príncipe, né? Geralmente é o filho do rei. Então ele é o principal deste mundo, ou seja, ele tem hoje, no sentido, na nossa era, ele tem essa primazia, né? Essa, vamos dizer assim, essa dominação sobre o mundo e o sistema, né? Sempre o sistema. Príncipe da potestade do ar, também a Bíblia chama ele, é o líder e organizador dos anjos maus, tá? Príncipe da potestade do ar, ou seja, ele é o principal dos poderes que estão atuando na dimensão sobrenatural, invisível, tá? Mateus 25:41 e Apocalipse 12:7 se refere a ele nesse sentido. Então, quem comanda os demônios aí, os anjos maus, as entidades demoníacas, é ele, tá? Então ele age nos bastidores nesse sentido. Também a Bíblia chama ele, não é que a Bíblia chama, na verdade esse termo não está na Bíblia, tá? Esse termo, Lúcifer, não está na Bíblia. A palavra Lúcifer não está na Bíblia, tá? Que significa o que leva à luz. É decorrente da linguagem figurada de Isaías 14:12. Então uma linguagem figurada que foi usada lá, né? Então vem daí a palavra Lúcifer, mas não é o nome de Satanás, Lúcifer, tá? A palavra Lúcifer não está na Bíblia.
era um ser reluzente, mas depois da queda apenas se mostra como tal para enganar os homens. Isso eu explico lá no primeiro vídeo, Conheça o Seu Inimigo, tá? Então, se você quer entender mais, vá lá no primeiro vídeo, Conheça o Seu Inimigo, que você vai entender mais sobre isso. E aqui está em 2 Coríntios 11:14, tá? Então ele se transfigura em anjo de luz, ele procura se mostrar como algo bom, ou algo que faz coisas boas para as pessoas, para poder enganar. Tá? A estratégia maior dele é enganar. Vários livros que eu tenho aí que falam sobre essa questão da demonologia. Agora há poucos dias eu estava lendo um que dizia assim que um dos maiores feitos de Satanás foi convencer as pessoas ou o mundo de que ele não existe. Tá? E quanto mais as pessoas não acreditam, não creem que ele existe, né? Como eu falei lá no primeiro vídeo, que tem pessoas que não vão para as igrejas porque o pregador lá, o pastor só fala do diabo, fala mais do diabo que de Deus. Claro, tem gente que exagera, mas a realidade é que nós temos, a Bíblia fala sobre ele, fala muito sobre ele. Tá? Então é um assunto que não podemos deixar, não podemos nos furtar de falar para as pessoas. Ele está dentro de um contexto espiritual, tem que ser falado sobre ele. Tá? Então é muito necessário a pessoa, e eu tenho visto aqui no meu canal que as pessoas quando os assuntos são assuntos assim que beneficiam, as pessoas gostam, mas quando é assuntos que mostram a realidade, muitas vezes as pessoas não assistem. Então você pode olhar no meu canal ali que a maioria dos vídeos é só conselhos para uma vida abençoada, né? A importância do homem na família, a importância da mulher na família, mas quando se refere à questão, por exemplo, Satanás, escatologia, né? Fim dos tempos, coisas assim destrutivas, as pessoas não querem muito buscar, sabe? Não querem muito saber, parece que elas têm medo. E isso precisa ser quebrado, isso precisa ser mudado. As pessoas precisam abrir a mente delas para entender que esse assunto é um assunto bíblico também. Deus tratou sobre esse assunto, deixou registrado na Bíblia, tá? Para a gente poder entender e se preparar, se armar contra as ciladas dele. Tá? Então esses aqui são os nomes, queridos, né? Que a Bíblia trata Satanás. E dentro desses nomes aqui, o significado deles, a gente pode entender como é que ele trabalha, então. Né? Então é uma estratégia de guerra para nós, é muito importante saber, porque daí a gente tem como saber quando acontece alguma situação com a gente, quem é que está por trás. A Bíblia diz que não é contra carne e sangue que nós devemos lutar, mas contra principados, potestades e hostes espirituais nas regiões celestiais. Então por trás, às vezes, de um ataque de uma pessoa, né, de uma difamação, de uma calúnia, às vezes por trás ali há um espírito demoníaco agindo para difamar você, para caluniar você, para acusar você, né? Pensamentos às vezes que vêm à sua cabeça de culpa, de acusação. Se você pediu perdão para Deus e se arrependeu daquilo, não tem mais por que ficar aquele pensamento rodeando você, né? De que você é culpado, de que você não merece, você isso, você aquilo, né? Isso é um espírito de acusação, e isso às vezes é demoníaco, é espiritual, tá? Então que Deus possa abençoar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar este vídeo, tá? Eles são igualmente importantes. Todos os vídeos que eu tenho no meu canal são importantíssimos, todos de igual importância para a vida espiritual das pessoas. Então nos ajude, tá? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.